O segredo era que a Terra nunca tinha sido o que Okan lembrava. Após 80 anos lutando em um mundo de demônios, ele finalmente volta, mas a visão do lar se transforma em um pesadelo. Ele esperava por tranquilidade, mas o brilho vermelho na janela conta outra história. Um aviso ecoa e monstros grotescos se aproximam. Ao se deparar com um menino corajoso, Okan percebe que a coragem é um dom raro, mesmo em tempos desesperadores. Agora, o que antes era uma chance de paz se transforma em uma corrida pela sobrevivência, onde sua história está longe de ter um final feliz. A luta pela vida apenas começou e os desafios aguardam nosso garoto. Olá, eu sou o Shin, seja bem-vindo ao melhor canal de manhwa. Já chega metendo o dedo no like e hypando esse vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O que todo mundo não sabia é que Okan, o protagonista, não era um cara qualquer. Ele passou 80 anos lutando em um mundo onde era o verdadeiro deus da lança e o melhor. Já tinha matado até o rei demônio daquele mundo. Após a missão parecer encerrada e cansado pra caramba, Okan pediu a uma deusa: me mandem de volta para a Terra, mas guarda as minhas memórias e experiências. A deusa topou. Só que na Terra, a versão dele já tinha morrido. Então, a alma do cara foi colocada em um corpo novinho, mais beirando a morte para o azar dele, né? E aí, bum, um raio de luz iluminou tudo. E o novo corpo que ele ganhou era só de um adolescente. Mesmo assim, a deusa ainda acreditava que ele ainda tinha chance de viver algo novo. Ao abrir os olhos novamente, Okan já estava de volta na Terra. E nem parece, mas aquele outro mundo tinha sido um inferno, sabe? Agora, no novo corpo, ele olhou ao redor e se deparou com água limpa e pura que escorria da torneira. Só de apertar um botão e um fogo acendia também. Caramba, meu irmão, isso aqui é pura mágica. Ele tava pensando e, claro, não podia faltar. Ele ainda podia se deliciar com sua comida favorita, milanesa de frango frito. Aquela textura perfeita fez seus olhos se encherem de lágrimas. Ele lembrou que, em 80 anos de luta, nunca tinha provado uma refeição digna. Agora, parecia que ele poderia ter uma vida normal. Aí, relaxa. Enquanto ele estava se acomodando, notou um brilho vermelho bem tênue na janela. Decidido a se limpar, Okan foi pro banheiro e tomou banho relaxante. Embora se sentisse um peixe fora d'água, nesse novo mundo, acreditava que a sua vida poderia ser melhor. Até que, do nada, surgiu um rosto grotesco na janela. O bicho quase fez o cara ter um piripaque do coração. Como assim? Algo tão bizarro em plena terra? Eis que, em seguida, um aviso de emergência ecoou pelo apartamento. Evacuar rapidamente. Tem uma fissura de corrosão. Todo mundo pro abrigo. Okan, sem ideia do que estava rolando, ficou boquiaberto. Logo ele se virou e BAM! Vários monstros humanoides grudados na sua janela, confiantes com garras afiadas, prontos para entrar. E havia chegado a hora da correria. Okan não podia acreditar no que via. E enquanto os monstros tentavam invadir, ele saiu em disparada. A fúria e o desespero tomavam conta da cena. Agora a Terra não era mais a mesma, e ele se lembrava. Ele urgentemente precisava entender o que estava acontecendo. Aqueles seres, com aparência de monstros, eram uma ameaça séria. Então, sem hesitar, ele se esquivou rumando para longe daquilo. Longe, se deparou com a borda da janela e logo pulou para fora. Ele decidiu que o abrigo era o melhor caminho. Foi nessa hora que avistou uma criança na frente. Naquele impulso, achou que poderia levar o moleque junto. Mas o garoto parecia mais interessado em ir direto para o meio dos monstros. O olhar da criança era firme, apesar da pouca idade, e ele chegou a sugerir que Okan se juntasse a ele, para acabar com aqueles monstros. Okan ficou maluco, pensando na coragem daquele moleque. Foi nesse papo todo que ele descobriu que a Terra estava naquela treta insana há 13 anos. As fissuras de corrosão eram os portais por onde surgiam os monstros, e ninguém tinha a mínima ideia de como surgiam. A frustração de Okan era palpável, tá ligado? Depois de todo esse perrengue que passou, voltar para o lugar que virou um inferno, não dava, né não? Então, pra piorar, ele perguntou quem seria o caçador mais forte do mundo. O moleque, sem pensar duas vezes, soltou Lezerun. Esse cara, pertencente ao Grêmio Genabi, um dos mais poderosos, estava com uma espada gigante e estava lidando com uma fissura de corrupção lá em Swing. Okan, mesmo sabendo que existiam caçadores fodas, estranhou a ideia de humanos lutando contra monstros. E aí, num estalo, ele tapou a boca da criança, pedindo silêncio. Os monstros estavam chegando e o coração dele acelerou. Observando com calma, Okan viu 5 monstros na frente e, na verdade, havia mais um escondido. Embora essa nova carcaça que ele tinha parecia ter uma força acima da média, ele não tinha certeza se conseguiria proteger uma criança em combate. Não podia deixá-la para trás também, mas também não sabia como encarar 5 criaturas dessas. E numa dessas, uma sensação familiar tomou conta dele. O ar tinha uma energia azulada, mana. Ele reconheceu a essência, igual àquela do seu mundo de antes. E então, sem mais sem menos, um dos monstros foi pro saco, explodindo em chamas. O ataque, bem, foi lançado pelo próprio Okan, claro. O mana que ele tinha acumulado durante
80 anos tinha evaporado. Mas enquanto houvesse mana no ar, o cara ainda podia reunir aquele poder. Isso significava que poderia usar a chama paradoxal que gravou na alma dele. A força já não era a mais braba de antes, mas era o suficiente para lidar com aqueles monstros. E o que aconteceu? O moleque que olhava para ele completamente paralisado. Nunca pensei que você tivesse uma habilidade tão única. E já se preparou para partir para cima dos monstros. Okan ficou sem palavras, se perguntando o que esse menino queria dizer. Okan se questionava por que deveria se apressar assim. Como Okan já imaginava, a criança virou o alvo imediato dos monstros. O terror tomou conta do rosto do moleque. Mas, felizmente, Okan foi rápido e agarrou ele pelo braço, apontando para aquele bastão que já estava no chão. Caraca, meu irmão. O cara precisava da arma do menino, isso sim. No instante seguinte, 3 monstros partiram para cima de Okan. Quando o bastão finalmente chegou em suas mãos, o olhar dele mudou completamente. Ele virou um verdadeiro predador. Um assobio agudo cortou o ar enquanto ele brandia o bastão e... pá! Os 3 monstros foram cortados de uma só vez, com um corte limpo pela cintura. Naquele momento, Okan sentiu uma nostalgia sinistra, como se estivesse de volta aos bons e velhos tempos de Deus da Lança. O menino, bem, ele ficou sem palavras, impressionado. Para ele, Okan não era apenas um cara qualquer, era um caçador que escondia a sua identidade poderosa. Mas, por dentro, Okan fervia de fúria. A vida tranquila que ele tanto desejava, coitado, estava sendo destruída daquele jeito. Logo depois, com uma expressão irritada, ele puxou o menino em direção ao refúgio subterrâneo. A mãe do menino reconheceu ele na hora e ficou agradecendo infinitamente a Okan, dizendo que ele era quem tinha salvado seu filho. Quando Okan viu as roupas elegantes e de alta qualidade que a mulher usava, ficou meio paralisado, tá ligado? A família era rica. Isso fazia sentido pro menino agir com tanta arrogância. Mas, eita, nesse instante, o prédio começou a tremer. Do nada, um monstro atravessou a entrada e invadiu o lugar. Todo mundo começou a fugir em pânico. Mas Okan ficou ali, paradinho, como se estivesse alheio ao caos. O garoto virou-se e gritou para ele correr, afirmando que nem Okan teria chance contra aquele monstro. Mas o cara, meu irmão, não se moveu. Tinha passado todo esse tempo achando que estava de volta a um lugar seguro, mas agora via aquele lugar que não era diferente do seu mundo anterior. Okan virou-se para o menino e perguntou por que a família dele era tão rica. Ele ainda queria se tornar um caçador ao invés de ficar escondido em algum lugar confortável. O menino respondeu que seu pai havia sido assassinado. A família dele também estava em um abrigo, mas mesmo assim, o pai do moleque foi massacrado pelos monstros. E aquela explicação foi impactante. Desde então, o garoto decidiu que não havia lugar seguro na Terra. Por isso, jurou se tornar um caçador do mais brabo possível, com a missão de eliminar todas as fissuras de corrupção e salvar o mundo. Um pouco ridículo, né não? Mas antes que ele terminasse, Okan o cortou. Então, com um sorrisinho que transmitia uma espécie de calma e segurança, disse que um dia o menino se tornaria um grande caçador. Mas, felizmente, nunca poderia salvar este mundo. Assim que Okan falou isso, a mãe do menino o puxou, desesperada, implorando para que ele corresse. No mesmo momento, uma explosão ensurdecedora aconteceu atrás deles. O moleque virou-se e ficou em choque ao ver que o monstro que todos temiam já havia sido aniquilado pelo Okan com um só golpe. E a razão pela qual Okan afirmou que o moleque nunca conseguiria salvar o mundo era simples, porque essa missão era dele. E ele tinha a malandragem necessária para isso. Após acabar com o monstro, Okan voltou para casa para coletar as informações básicas sobre o novo mundo. Nosso garoto também descobriu, com uma pisada no coração, que sua conta estava quase zerada. Apenas 3.000 ienes. O antigo dono daquele corpo era empregado em uma empresa de logística, mas a bagaça faliu por conta de corrupção, tá ligado? E o coitado, bem, ficou desempregado. Bem, quando o Okan se perguntava como ia pagar as contas, ali ele viu um anúncio no celular: recrutamento de caçadores. O tempo voou até o dia seguinte na sede dos caçadores. Aquela cerimônia de seleção estava prestes a rolar, atraindo recrutadores de guildas, todos atrás de novos talentos. Um dos caras já estava desconfiado, achando que aquela leva de caçadores era cheia de Zé Ninguém, tá ligado? Mas, na real, uma das 10 caçadoras mais poderosas do mundo, Lee Se-un, estava de olho nesse evento. Todos olhavam para ela com admiração. O tipo de pessoa que normalmente só vinha nas notícias, mas lá estava ela, de carne e osso. Todo mundo achava que Lee Se-un tinha vindo por Azinga, uma graduada de nota 10 da academia de caçadores. A menina tinha a habilidade de eletrocontrole. O que ninguém sabia é que Lee Se-un não levava a Zinga a sério de jeito nenhum. Para ela era uma caixa de bateria ambulante. Um parceiro ao seu lado comentou que as habilidades daquela menina ainda poderiam ser úteis, tá ligado? Mas então um homem próximo com óculos escuros disse tranquilamente que muitos prodígios da academia amarelavam no combate real. Lee Se-un pareceu curtir essa resposta. Jogou um doce pro colega como se fosse um elogio. Afinal,
Afinal, o treinamento e a luta de verdade eram dois mundos totalmente diferentes. E era isso. Até que o combate na arena estava prestes a começar. Lee Se-Eun observava com atenção, esperando encontrar algum talento diferenciado. Mostrem a força que vale a pena, ela pensou. O apresentador ficou surpreso ao revelar o perfil de um participante. Era um civil, alguém que nem sequer havia passado pela academia de caçadores. Enquanto isso, Okan fechava o zíper do traje, segurando firme a arma que a associação lhe fornecera. Nesse momento, o apresentador continuou tirando onda do cara, questionando quanta coragem era necessária para chegar até aqui sem dar o like no vídeo nem rapar ele. Você tá tirando, né, mano? Bora. Então, continuando, como é que esse cara teria a coragem necessária para subir nesse palco? E agora? Aí vai o concorrente, anunciou. Honestamente, Okan ainda não estava totalmente acostumado a esse novo nome. As regras eram simples. Apenas armas fornecidas pela associação eram permitidas e causar dano fatal era proibido. O que Okan realmente almejava era usar aquele exame como um trampolim para conquistar mais autoridade. À sua frente, um jovem loiro encarava Okan de forma arrogante, subestimando o cara, esperando o adversário que mal sabia reunir mana. Mas a expressão de Okan não se alterou nem um pouco. Para ele, o adversário era só um amontoado de aberturas. Então, Okan cravou sua arma no chão e, para espanto do loiro, ele simplesmente sumiu da vista dele. A mente do jovem ficou confusa. Ele é um caçador focado em velocidade? E para sua surpresa, quando percebeu, Okan já estava lá atrás dele. Olha, sua técnica é relapsa. Okan começou a falar, desdenhando do cara. Nem preciso de uma arma para te colocar no chão. Num piscar de olhos, Okan desferiu um soco no abdômen do loiro, quase fazendo o rapaz vomitar o jantar da noite anterior. Quando o cara estava prestes a desabar, Okan fez o impensável e pisou nele, forçando-o a ficar de pé. E então veio o brutal gancho ascendente, arrebentando a mandíbula do atrevido. O jovem loiro, que pouco antes estava todo cheio de si, agora mal conseguia pensar. Okan não esperava que o cara fosse tão frágil. Sabia que ele não era páreo, mas, poxa, o bicho se quebrou fácil demais. A escolha de Okan de lutar desarmado foi estratégica. Uma lança poderia ter causado feridas sérias. Relaxando, Okan percebeu que o garotinho provavelmente era um novato nessa parada. Aliás, aquilo não representava de forma alguma o nível de um caçador de verdade. E LS? A garota ficou completamente paralisada. Mas que diabos é esse cara? Ela ficou intrigada abrindo o perfil de Okan. Ele era funcionário de uma empresa de logística. Será que é isso mesmo? Um colega então disse que o garoto quase não tinha mana sobrando. Para um poder assim, seria necessário anos de treinamento. Ou seja, a única explicação plausível era que era pura sorte mesmo. Essa argumentação não passou de um frio. Cala a boca. A garota falou. Ao que parecia, era muito mais viável que Okan estivesse simplesmente evitando acumular mana naquele campo de batalha. Okan girou o pescoço, já se sentindo um pouco preso dentro da sua própria corrente. Mas, se ele realmente queria mostrar sua força, o combate precisava acabar de maneira decisiva. No próximo segundo, ele estava de pé, ao lado do jovem loiro, já erguendo o punho. Ele disse, tranquilamente, relaxa, esse golpe não vai te matar. O loiro, em pânico, implorava sem parar por clemência, meu irmão. Então, com um golpe seco e rápido, Okan deixou o cara inconsciente. A cena chocou a plateia, e a discussão começou fervorosa entre os recrutadores e caçadores nas arquibancadas. Enquanto uns se debatiam sobre a verdadeira força de Okan, Lee Se-Eun já tinha tomado uma decisão e iria testá-lo pessoalmente. Um dos acompanhantes perguntou para onde ela ia. Lee Se-Eun respondeu de forma direta que ia ver o presidente da associação, porque tinha um pedido. Enquanto isso, Okan continuou enfrentando seus oponentes. Não importava quem subisse ao palco, o resultado sempre era o mesmo. Ninguém conseguiria durar nem mesmo 3 movimentos. Okan não precisava evitar pergunta nenhuma. Só se perguntava que tipo de treta a academia de caçadores andava ensinando. Mas então, depois de derrotar os vários adversários, uma figura digna apareceu diante dele. Quando ela entrou em cena, a murmuração tomou conta do público. Era a candidata Ansanga. E todos estavam loucos para ver se ela conseguiria barrar o fluxo imbatível daquele prodígio misterioso. Okan a observou de forma descontraída, mas logo sentiu uma centelha de interesse. Ela tinha uma concentração de mana densa, que ele nunca tinha visto. Ansanga começou. Garotinho, você chegou até aqui só por sorte. Isso acaba aqui e agora. Okan riu por dentro. Essas falas são de livro didático. Eram a cara da academia de caçadores. No segundo seguinte, com calma, Ansanga sacou a espada lentamente, e uma luz dourada brilhava em seus olhos. Pode ser que você não tenha habilidades especiais, mas isso não significa que eu vá ser branda com você. Essas palavras deixaram Okan ligeiramente hesitante. Como assim? Sem habilidades especiais? Ele sabia que se utilizasse, poderia quebrá-la com facilidade. Ansanga respirou fundo e adotou uma postura de combate. A mana começou a fluir ao redor de sua mão. Relâmpagos dourados envolveram a lâmina.
fazendo a arma vibrar levemente. Okan, vendo tudo aquilo, sentiu a adrenalina correr. Mas, no instante seguinte, Ansanga avançou. Uma luz verde explodiu ao seu redor. Ainda assim, o corte preparado e carregado dela não conseguiu pegá-lo. Okan simplesmente deu um salto e se esquivou. Ansanga ficou estonteada. Ele se esquivou? Como assim, meu irmão? Cadê o cara? O cara evitou o corte relâmpago dela apenas com um salto. A técnica dela consistia em eletrificar tanto a bainha quanto a lâmina, criando magnetismo e sobrepondo essa força ao desembainhar. Era como transformar o ataque em um tipo de golpe tipo Raigun. Momentos depois, Okan aterrissou firme e soltou. Até agora, sua técnica é a melhor que vi, mas tá faltando o mais importante, o timing. Você tá obcecada demais pela velocidade, guria. O erro da Ansanga era claro. Ao criar um trilho magnético no espaço para acelerar mais o movimento, a trajetória do ataque se tornava evidente. Não importa o quão rápido o oponente fosse, com um trajeto tão claro, não conseguiria encarar isso de frente. A frustração dominou Ansanga. Ela se convenceu de que Okan tinha apenas tido sorte. Ela levantou a espada e lançou um ataque ainda mais feroz. Mesmo sem essa técnica, posso derrotar um cara como você, ela disse. Mas a realidade a decepcionou de novo. Seus golpes eram desviados com total facilidade. Você é um idiota, Okan disparou friamente. Se eu conseguir esquivar do seu ataque rápido, o que te faz pensar que algo tão simples poderia me alcançar? Sua bastarda. Essas palavras acenderam a fúria de Ansanga, fazendo ela perder totalmente a linha. Induzida pela raiva, ela lançou seu ataque mais destruidor. Okan percebeu isso, e num piscar de olhos, ela estava forçando Mana além de seus limites. Se continuasse, seu corpo colapsaria antes de seu oponente. Então, num piscar de olhos, Okan apareceu bem na frente dela. Seu esforço foi notável, ele disse, mas esse combate acaba por aqui. Antes de agir, ele comentou de maneira relaxada: se começar a doer, levante a mão esquerda. E, no momento seguinte, um golpe ressoou ao atingir com força o abdômen de Ansanga. Mesmo não usando toda a sua força, a pancada a fez vomitar de forma violenta. Okan então não teve pena e desferiu uma série de socos destroçando o rosto dela. Por fim, um soco poderoso impactou em cheio seu rosto. Após esse golpe, a consciência de Ansanga começou a escorregar para longe. Com um estrondo, a prodigiosa, tão esperada, caiu no chão. Não como vencedora, mas sim como derrotada. O espetáculo deixou a plateia em choque. Okan havia aniquilado Ansanga, uma das melhores da academia. Então, com Okan parecendo tão comum, muitos optaram por pensar que Ansanga só tinha aparência, acreditando que ela se apoiava demais em Mana e que negligenciou seu treinamento físico. Nesse momento, Okan percebeu o movimento atrás de si e imaginou que ela tentaria prosseguir a luta, mas, ao se virar, viu Ansanga levantando lentamente a mão esquerda. Seu corpo, totalmente zombo, mal conseguiria permanecer em pé. Okan achou aquilo estranhamente engraçado. Ele tinha mencionado casualmente que erguia a mão esquerda se tivesse doendo, e ela realmente fez isso, muito típico de uma aluna de academia. Enquanto isso, um membro da equipe apressou-se em direção ao árbitro, sussurrando no ouvido dele. O semblante do árbitro tornava-se cada vez mais sério. Momentos depois, ele anunciou que o cronograma de combates foi ajustado. O vencedor, Okan, pode fazer uma breve pausa. Aquilo lá deixou Okan perplexo. O combate já não havia terminado? Por que ele tinha que se preparar novamente? Então as palavras seguintes do árbitro trouxeram a resposta. A seguir, o vencedor Okan participará de um combate especial contra um caçador ativo. Esse combate foi aprovado pessoalmente pelo presidente da associação e todos os preparativos estão completos. Todos os olhares se voltaram para a enorme tela. Quando o nome apareceu, a multidão explodiu em aplausos. Okan semicerrou os olhos pela reação do público. Parecia que era um veterano com muita experiência. Um combate especial, pensou o cara, dando um passo à frente para testar a sua força. Não era a primeira vez que via uma situação assim, até mesmo em outro mundo. Soou um som agudo de metal raspando o chão, enquanto o aço se arrastava pela areia. Seu nome é Okan, não é mesmo? Ela se apresentou como DZ e ainda disse que: quero ver se vocês ainda está escondendo outras habilidades, docinho. O olhar dela era tranquilo, mas carregava um ar opressor. Esse cenário é pequeno demais para você. Eu gostaria de ter um combate contigo. Se achar que é demais, pode recusar. Eu entenderia muito bem. Aquilo foi bem repentino. Quando Okan mudou sua atitude, esboçou um sorriso amargo. Era Lee Se-hun, a caçadora que estava no topo 10, sobre quem aquele moleque tinha falado. Mais importante ainda, a postura e pressão que ela exalava não eram fingidas. Era uma caçadora de profissão de verdade, que sobreviveu a inúmeras batalhas, mesmo empunhando uma lança. Encarar ela de frente com o corpo que Okan tinha poderia ser complicado, e mesmo assim, por alguma razão, aquele sorrisinho brotou nos lábios dele. Você tá ligado, né? Que é estilo Goku, entendeu? Quanto mais forte, melhor. Se quer testar a minha força, então venha.
o árbitro, que estava ao seu lado, ficou ligeiramente paralisado. Você não vai descansar? Primeiro, Lee Se-un percebeu aquele espírito de luta nos olhos de Okan e sorriu levemente. Olha, parece que você é do mesmo tipo que eu, docinho. Okan retribuiu o sorriso e a emoção brilhando em seu olhar. Então, deixe-me ver se o mais forte deste mundo é digno do meu respeito. Quando o instante chegou, ambos movem-se e um confronto feroz irrompe. O choque deixou a plateia estupefata. Até o árbitro estava suando frio, sem saber como narrar aquilo. Após bloquear mais um ataque de Lee Se-un, não havia sinais de relaxamento em Okan. Ele sentia claramente o quanto aquela mulher era poderosa. Uma força esmagadora, concentrada em um corpo feminino, capaz de rivalizar sem problemas com qualquer caçador masculino. No momento seguinte, para escapar daquele ataque inclemente, Okan girou o pulso, fazendo a lança rodopiar em sua palma, desviando o golpe com força. Ele dedicou toda a sua energia nesse movimento, obrigando Lee Se-un a retroceder passo a passo. Ainda assim, Lee Se-un se mantinha serena. Era claro que essa garota ainda estava testando ele, segurando seu verdadeiro poder. Comparado ao início da luta, a velocidade de Okan tinha caído bastante. Depois de tanto tempo lutando contra uma caçadora de nível S, o cansaço começou a aparecer em seu rosto. Não é que Lee Se-un não deixasse brechas, era que seu corpo atual não acompanhava os instintos de combate moldados em lutas de vida ou morte. Para seu crédito, Lee Se-un estava realmente animada. Fazia tempo que não encontrava alguém como ele. Embora não tivesse no mesmo nível, Okan definitivamente merecia a alcunha de forte. Ela teria curtido continuar a luta, mas notou que o moleque estava chegando ao seu limite. Dando um passo à frente, disse com um brilho de aprovação: "Você se saiu notavelmente bem, garoto. Pensei que duraria uns 5 minutos. Não esperaria que aguentasse 30 completas." Antes que suas palavras pudessem se assentar, lançou-se ao ataque. "Como você já está cansado, vou facilitar as coisas para você. É hora de você se retirar e descansar." De repente, Okan segurou com firmeza a lança. Não havia mana acumulada em seu corpo e a mana ao seu redor também estava escassa. Okan soltou um suspiro lento, tentando acalmar a mente tumultuada. Era uma técnica que ele não queria usar, mas aquela situação não deixava margem para escolha. Ele se inclinou rapidamente para trás, na expectativa do ataque de Lee Se-un. Os olhos dele estavam colados em cada movimento dela. Assim que aparecesse qualquer brecha, ele liberaria a chama paradoxo. Quando a chama tomou forma, os olhos de Lee Se-un relampejaram de surpresa, mas em vez de esquivar, ela atacou de frente. A espada dela desceu, interrompendo o ataque com um golpe firme. Percebendo que não havia causado ferimento, Okan recuou, aumentando a distância entre eles. Um sorriso satisfeito brotou no rosto de Lee Se-un. Esse último golpe deveria ter sido suficiente para pegá-lo de surpresa. E ele ainda foi capaz de se esquivar. Ele apontou para a aura sombria ao redor. "Essa energia negra? O que é exatamente? Você usou isso para tentar me atacar, não foi?" "Minha espada cortou com facilidade." Calmamente, Okan respondeu: "Isso é a chama do paradoxo. Meu último recurso. Naquele outro mundo, era a minha habilidade mais utilizada. Meu verdadeiro trunfo. Essa chama negra não se compara ao fogo comum. A única razão pela qual minhas roupas continuam em bom estado é que ela não pode queimar materiais físicos. Ao invés disso, cada chama consome conceitos abstratos que escolho como combustível. No meu nível atual, não posso incinerar conceitos de alta densidade, como identidade, memória ou razão." Num piscar de olhos, Okan partiu para cima. As lanças giravam ferozmente em suas mãos, acompanhadas de um rugido agudo. Naquele instante, a única coisa que ele podia queimar era seu próprio cansaço. Isso realmente pegou Lee Se-un de surpresa. Sua velocidade aumentou consideravelmente. "Você estava se contendo durante essa luta? É isso, garoto?" Okan ignorou completamente as palavras dela. Ele agora parecia um borrão, quase como se tivesse teleportado, aparecendo bem na sua frente. A lança cortaram com um só movimento. Nos olhos de Lee Se-un, a incredulidade tomou conta. "Você se recuperou rápido demais. Como é que isso é possível?" Mal acabou de falar, Lee Se-un desapareceu na areia, em um sussurro. No próximo instante, reapareceu na frente de Okan, a uma velocidade absurda. As armas colidiram simultaneamente, criando uma explosão de sons metálicos, conforme o combate se estendia. Lee Se-un começou a perceber que algo estava estranho. A densidade da mana no ar oscilava constantemente, mas as formações de areia se mantinham intactas. Só havia uma explicação para isso. Tudo era fruto da chama paradoxa de Okan. Assim como o fogo comum libera energia ao queimar materiais, a chama paradoxo libera mana ao consumir conceitos abstratos. Okan estava usando mana para ativar a chama paradoxa, e essa, por sua vez, queimava seu cansaço para gerar ainda mais mana.
um ciclo que se sustentava. O cansaço era consumido, convertido em mana, e esse mana reacendia a chama repetidamente, ou seja, Okan se especializava em batalhas de resistência. Quanto mais tempo a luta se arrastava, mais se deteriorava o estado do adversário, enquanto ele mantinha um equilíbrio constante de semi-esgotamento e em seguida lutando. Então, no movimento súbito, Lee Se-un apareceu de frente com Okan e desferiu um golpe com a espada. Um estrondo metálico ecoou. O ataque destruiu a superfície da arena, mas mesmo assim não conseguiu atingi-lo. Você acha que isso vai acabar assim? Okan emergiu da poeira, que se dispersava. Parecia alguém se agarrando com todas as forças à perna de outro, se recusando a soltá-la. Ele soltou uma risada suave. Então, planejei todo esse desgaste desde o início. E agora você me diz para desistir? Posso continuar aqui mesmo, sacou? Não se fez de rogada, diga-me. Então, será que alguém tão ousado quanto eu merece a sua aprovação? O cansaço finalmente se refletiu nos olhos de Lee Se-un. Deliberadamente mantivera sua força em xeque para lutar contra Okan em um nível igual. Se tivesse sido sério desde o começo, aquela luta poderia ter terminado com um só golpe. Ele falou com uma voz serena. Duvido que alguém aprecie quem não sabe a hora de parar. Quando você queima uma árvore, o que sobra é cinzas. Uma cinza que já ardeu não pode pegar fogo de novo. A chama paradoxal deixa resíduos. Quando tudo se reduz a cinzas, esse é o momento em que a chama desaparece e sua vida chega ao fim. Lee Se-un olhou para o cronômetro em seu pulso. Havia se passado 4 horas e 17 minutos. Nesse ponto, Okan estava completamente caído no chão. Ela olhou para ele de cima e disse: "Você aguentou muito. Ainda quer continuar?" Okan rendeu-se, sem hesitar. "Por favor, me deixe. Se isso continuar assim, eu realmente vou morrer." Com sua retirada, Lee Se-un foi oficialmente declarada a vencedora do combate. Lee Se-un enfiou a mão em seu casaco e tirou um pirulito. Assim que Lee Se-un surgiu, a galera que cercava ficou em choque, paralisada. Ela, totalmente tranquila, lançou um pirulito em direção a Okan. Junto com o doce, voou um cartão com uma mensagem: "Essa é sua recompensa pelo esforço." E ela ainda falou: "Não esquece do meu cartão, me liga, viu?" Olha só, será que vai sair um casal? Okan olhou pro cartão, ali estava escrito: Lee Se-un, caçadora principal B, parceira de Yanua. Com a voz baixa, ela continuou: "Vamos conversar sobre os detalhes depois, mas me chama assim que descansar." Passadas 2 horas e meia, Okan experimentou o pirulito e literalmente esmagou entre os dentes. Ele estava estupefato frente ao dispositivo inteligente que tinha em mãos. Na sua época, a identidade era só um papel e caneta, mas agora, um celular fazia tudo. Era tipo um sistema de comunicação mágico, do jeito que era no outro mundo em que viveu. E aí, do nada, um cara grandalhão aparece na sua frente. "Você é Okan, né?" Ele parecia muito mais imponente ao vivo do que nas câmeras. Depois de se apresentar, o homem entregou um cartão. "Tai Company Limited." Yongyen foi direto ao ponto, mandando Okan se juntar à equipe. Ele estava convencido de que Okan ia brilhar sob sua liderança. Okan observou com atenção. O cara parecia sincero, só que, de repente, aquela imagem de Lee Se-un surgiu na mente dele. O jeito que ela insistiu para que o chamasse. Depois de descansar, guardou o cartão de Yong e ele disse: "Preciso de um tempo para pensar antes de decidir." Ao invés de ficar chateado, Yongjin riu alto. "Você achou que eu ia te apressar? Leve o tempo que precisar." Okan pensou que Yongjin era só um cara de boa, mas aí, em algum momento, a mão dele pousou no ombro de Okan. Okan manteve um olhar firme, sem desviar. Yongjin apenas reforçou para Okan pensar com cautela e que confiava na inteligência dele. Então, ele se despediu, deixando Okan imerso em seus pensamentos. O que realmente surpreendeu Okan foi a objetividade de Yongjin. Isso o convenceu de que ele nem consideraria se juntar ao Grêmio. 10 minutos depois, Okan pegou o celular e chamou Lee Se-un, perguntando onde poderia encontrá-la. Ela rapidamente mandou um endereço para ele, uma sala no 2º andar da Associação de Caçadores. Quando Okan chegou, avistou uma loja chamada A Cabana, exatamente como lhe disseram. A equipe na entrada recebeu com entusiasmo Okan. Parece que esse cara era quase uma celebridade agora. "Bem-vindo à cabana. A pessoa lá dentro estava esperando por você." Ao ouvir passos, Lee Se-un se virou, acenando para Okan se aproximar. Ela ficou surpresa ao vê-lo tão cedo e logo perguntou se havia rolado alguma coisa. Okan resumiu a situação, contando que alguém tinha tentado recrutá-lo para um Grêmio. Um cara enorme, para ser exato. Lee Se-un escutou calmamente. Deve ter sido Eunjun do Grêmio Taehi. Quando ele se interessa por alguém, os outros costumam dar a volta. Okan soltou uma risadinha baixa. "E então, até o seu Grêmio é cauteloso? Se for assim, tô meio decepcionado na real." Mas, para surpresa dele, Lee Se-un não tentou recrutá-lo, ao contrário. Ela perguntou se você apenas trabalha sem fazer parte de nenhum Grêmio, ou seja, ser um caçador independente
independente. Isso pegou Okan de jeito. A mente dele estava funcionando. Lee Se-un viu que as missões não exigiam campanha obrigatória e continuou. Eljin provavelmente só queria oferecer um cargo de nível iniciante. Okan bateu a mão na mesa indignado. Cargo de iniciante? Então, o que seria um cargo sócio? Lee Se-un começou a explicar. Os caçadores ligados a um grêmio eram categorizados em 3 níveis: iniciante, sênior e sócio. Os iniciantes e sêniors formavam equipes lideradas por um sócio e tinham um papel de empregado. Os caçadores sócios eram os que possuíam parte do grêmio. Ao invés de um salário fixo, eles recebiam um percentual dos lucros. Era basicamente um escritório de advocacia, tá ligado? Lee Se-un disse que, no começo, os grêmios foram fundados seguindo essa estrutura. Okan logo entendeu por que não precisava se unir a um grêmio e subir os degraus. Bastava construir uma reputação sólida e resultados que ninguém pudesse ignorar. Essa ideia o deixou feliz. Ele sentia que não havia nenhuma barreira ao falar com Okan. O que deixou Okan de cara era o hábito esquisito de se ver cercado por doces. Desde que sentou, foram 2 doces que a menina lhe deu. Mas vamos aí, tinha um perrengue sobrando. Okan não tinha por onde correr, nem contatos ou recursos na manga. Como é que ele, sendo assim, ia garantir uns trampos maneiros? Ai, meu irmão. Aí a parada ficou complicada, viu, bicho? Lee Se-un, com seu jeito tranquilo, parecia minimizar aquela situação. Maluco, relaxa, isso não é nada. Ela deu um sorrisinho e mandou que ajudaria com isso, sem cobrar nadinha. Só que essa atitude deixou Okan com o pé atrás da orelha, porque afinal, quem faz algo desse tipo sem um motivo? E ele foi direto ao ponto. Por qual razão você estaria fazendo tudo isso por mim? Aí a garota puxou uma pasta de documentos e disse: escuta, no futuro, quando você brilhar e as guildas estiverem na sua porta, quero que você lembre de mim. Eu fui uma que deu uma mãozinha e parecia que ela estava só querendo um favorzinho quando a hora chegasse. Então, com calma, empurrou a pasta em direção ao Okan e soltou: quer dar uma olhada? Não aceita ou não? A decisão é inteiramente sua. Okan abriu a pasta e começou a decifrar aquelas informações. A parada era um trampo na cidade de Ishan, voltado para um lugar chamado Ilha Idon. Lá atrás, 2 anos antes, havia rolado uma tentativa de desativar uma fenda de corrosão, mas a missão foi um fiasco, deixando a área totalmente corrompida. Logo, Okan pensou que o trampo era para lidar com a fenda diretamente, mas na verdade a missão era ficar de olho na ilha Hidrogênio. Precisava só marcar as novas fendas e eliminá-las se fossem surgindo. Porra, ocorre que a parada tinha um pagamento adiantado de 5 milhões e mais 15 milhões se ele mandasse bem naquela missão, sacou? Ele deixou os papéis caírem na mesa e refletiu, considerando quão arriscado era, o pagamento parecia um pouco irrisório, não acham? Mas Lee Se-un parecia estar nas nuvens, tipo, curtindo aquela ideia. Se você acha que tá injusto, é melhor ficar mais forte e famoso, meu parceiro. Quando você estiver muito famoso, a grana também vai te achar muito fácil, pode crer. Nesse momento, a tensão no ar era totalmente palpável. Lee queria saber se Okan iria aceitar a missão, sim ou não. Okan foi devagar, com um sorriso no rosto. Ele disse: se a parada é assim, eu aceito. Eu gosto de me testar ao extremo, mano. E então a cena corta pra meia hora depois. 2 carros estavam voando pela estrada direto no corre. Ao mesmo tempo, Lee Se-un trocava ideia pelo telefone com um cara misterioso que parecia saber das coisas. Ela fez uma breve apresentação. Ele, um civil que passou por um torneio onde só valia arma, lutando sem nenhuma. O cara do outro lado foi direto na reação, nada mal. Mas Lee soltou uma risadinha bem pé na porta, tá ligado? Você tá maluco? Essa avaliação tá errada em tudo. Eu suei a camisa lutando com ele por mais de 4 horas. Na voz do telefone ficou paralisada. Você tá brincando, né? E Lee, de boa, não foi só porque eu segurei o poder dele. E a mina, que era caçadora com mais de uma década de pancadaria, pensou comigo: eu deveria ter dado conta dele. Só que em vez disso, a parada foi a maior treta. Ela parou e pensou: mesmo se eu vivesse mais um monte de vezes, talvez nunca encontrasse um monstro como Okan outra vez. Depois de um tempo, o homem respondeu: olha, isso tudo é legal, mas essa missão exige caçadores com experiência. Teus talentos são fodas, mas será que ele vai conseguir se manter firme junto com a galera mais velha? Ela afirmou que tinha alguém experiente para dar suporte ao Okan nessa missão. E fez outra pergunta: e se esse moleque alcançar seu nível algum dia? O cara do telefone riu com uma frieza. Isso deve ser um incômodo, mas você vai ter que aceitar isso. A resposta veio firme: se Okan chegar no meu nível, nem o chefe vai conseguir parar ele. A cena então retrocedeu 1 mês. Okan estava lá, na dele, pedindo um pacote online. E o entregador, todo puto: caraca, que peso é esse?
Depois de deixar o pacotão na porta, ele sai fora, sem nem olhar para trás. Quando a calmaria tomou conta do corredor, Okan abriu a porta e pegou o bendito pacotão. Ali estava um estojo longo e preto, a arma que ele tinha comprado online. Com um clique, abriu o fecho com rapidez. Quando a visão revelou o que tinha dentro, ele ficou de queixo caído. O designer, bem, era surreal. A lança parecia ter sido feita sob medida para ele. Daria para usar no combate de boa. Mas não era só isso. Veio também uma poção espiritual, um dos itens mais essenciais para os caçadores quando a coisa apertava. Aquele frasquinho tinha um emaranhado de mana super concentrada e era uma salvação em momentos de aperto. Normalmente, manusear mana era como beber água. Os caçadores absorviam do ambiente e guardavam para o momento certo. Com essa poção, usar dessa forma era bem mais rápido e também bem mais eficiente. No momento, Okan tinha um jeito único de usar mana. Ele pulava toda a etapa de guardar e usava na hora. Esse método elevava muito a responsabilidade ao depender de mana do ambiente. Os limites eram quase inexistentes. Além do mais, com o tempo, os canais de mana em seu corpo só fortificavam, permitindo lidar com a quantidade cada vez mais maiores com o passar do tempo. Contudo, tinha ainda uma desvantagem. Enquanto os canais de mana não maturassem, ele só conseguiria controlar uma quantidade limitada. No rolê, a manha era liberar rajadas de poder em janelas curtas. Não era fácil, tipo, tinha que armazenar um pouco de mana antes de ir na segurança do joguinho. O cara podia até beber o frasco todo de uma vez, mas com um mês de treino desse jeito, ele achava que ia atingir o nível ideal para segurar a onda. Um mês depois, a cena mudou para a ilha Idong, lá em Incheon. O ponto de encontro estava uma muvuca, com uma fila sinistra de caçadores se preparando para a operação. Okan, de boa, recebeu as instruções e foi designado para o Esquadrão 8. Aí ele ficou lá, embaixo de uma placa com o número 8, sem falar nada, enquanto a galera ao redor galerava animada. Esse pagamento vai ser da hora, hein? Um dos caçadores comentou. Só que na expectativa de quando a gente vai se mexer, enquanto Okan meditava na dele, alguém gritou seu nome. Virando-se, ele reconheceu a caçadora Ansanga. Ela tinha cortado o cabelo, provavelmente porque percebeu que o cabelo longo é um ponto fraco no combate. Sem enrolar muito, chegou junto dele para fazer a parceria na missão. Okan ficou curioso e perguntou: "Você acha que sou forte? O que você pretende aprender com o meu estilo de combate?" Ansanga deu um sorriso e disse que queria ver como ele se saía e pegaram as dicas. Okan só pensou: olha só, mais uma carga em cima de mim. Vai ser difícil tirar isso. Mas se você consegue acompanhar meu ritmo, então vamos nessa, finalizou mostrando seu espírito de luta. Nesse instante, um membro da equipe interrompeu a troca entre eles. Já que todo o Esquadrão 8 estão presente, vamos começar o briefing da missão. Como temos iniciantes aqui, vou explicar uns conceitos básicos. Os caçadores mais experientes, agradecemos pela compreensão. Olhem só, as fissuras de corrosão estão categorizadas em níveis 1 e 2, 3 e ainda tem as que não têm classificação. Quanto mais perto do nível 1, maior é a treta. A primeira fissura que apareceu em um local específico é chamada de fissura alfa. Atualmente, a fissura alfa na ilha Iron está numa igrejinha na zona norte de Insuri. Ela não tem classificação porque a situação lá é meio imprevisível, tá ligado? Então o recado é: fique ligeiro e longe. A missão da galera é patrulhar parte leste da ilha Idon, identificar novas fissuras de corrupção e meter bala nelas se aparecerem. Nisso, de repente, alguém na equipe resmungou: "Estão jogando o novato para limpar fissuras? É isso mesmo?" Todo mundo ignorou aquela reclamação e rumaram para a área de operações. Quando chegaram lá, Okan ouviu os alertas sobre o quanto a situação era sinistra. Mesmo à distância, sentiam que a energia lá era arrepiante, como se o sangue congelasse, tá ligado? E para Okan, tudo aquilo soou como uma espécie de meio exagerado, tá ligado? Ansanga deu um toque com um dorso da espada na coxa dele, sinalizando para seguir em frente. Aí começou aquela operação de verdade. Então, um membro da ilha gritou: "As condições da ilha estão sendo monitoradas em tempo real, na sala de controle. Se precisar de ajuda, avise na hora. Boa sorte para todo mundo." O objetivo era inspecionar 2 áreas em uma semana. No meio da conversa, Okan soltou uma ideia. Com o mapa no celular, sugeriu para fazer a base no Templo Vaticano e se organizar a partir dali. A reação foi hostil. E você, quem é? Cara, nunca te vi. É novato, né? Tá ligado? Templo? Qual é? Okan ignorou aquela explosão e falou tranquilo: "Olha, do Templo Beisil, dá para monitorar a área de Genir e dos prédios ainda estão intactos. Podemos usá-los para ficar. É só lógica básica de campo. E vocês não pensaram nisso?" O que Okan não esperava era que sua sugestão pegasse fogo na galera.
tem muito lugar aqui perto que é melhor. E se a gente ficar cercado depois de subir a montanha? Okan soltou uma risadinha fria. A gente não tá lutando contra um exército de milhões. Como é que vão cercar a gente lá em cima? Só esse comentário deixou a galera ainda mais puta da vida. Não vamos aceitar ordens de um caçador novato como você. Okan percebeu que sempre existiam uns caras que ignoram a lógica mais básica. Então decidiu que o melhor era se separar. Eles iam tocar o plano deles e ele ia seguir o dele. Okan achou que só Ansanga ia acompanhá-lo, mas para surpresa dele, mais um cara entrou no time. Ele olhou pro maluco que caminhava ao lado e percebeu que o nível de mana dele era melhor que o de Ansanga. Se não estivesse enganado, o nome dele era Kim Minhae. Curioso sobre o porquê de Kim Minhae se juntar, Okan perguntou. A resposta fez Okan dar uma risadinha leve. Kim Minhae falou que eles eram novatos, na boa, e que estava preocupado que os dois inexperientes sozinhos pudessem arrumar treta. E então decidiu acompanhar os dois para garantir que não deu ruim na missão. E assim a coisa começou. Pelo menos um dos caras do grupo é de confiança, né? Mas, do nada, a vibe de Okan ficou tensa, como se ele tivesse sentido uma treta se aproximando. Em questão de segundos, ele virou a direção, deixando os outros dois de boca aberta com a surpresa. Okan levantou a mão pedindo pra parar e fez um sinal de silêncio, tipo, cala a boca aí, em voz baixa. Decidiu dar uma espiada no que rolava do outro lado. Kim Minhae foi todo cauteloso, olhando pra ver o que tinha. E o que viu fez quase perder o ar. Um monte de monstros, todos correndo desenfreadamente entre as árvores da floresta. Era um número absurdo, cerca de 50 criaturas. A gente tem que contornar esse rolê e evitar quebrar o pau direto. Okan agora tentava tranquilizar o moleque. Relaxa, não precisa ficar em pânico. Só que tipo, qual era a habilidade única de Minjae? Que ele até tentou hesitar em revelar. Isso deixou Okan com uma expressão intensa, como se ele estivesse realmente considerando dar de cara com os monstros. Essa hesitação deu um peso sério no clima, deixando uma pergunta de novo. Ele falou firme, qual é a sua habilidade única exatamente? Okan finalmente sacou que o poder de Kim Minjae era fogo e a técnica que mais detonava era a famosa bola de fogo. Mano, eu nunca vou superar esse nome, Kim Minjae. Ai, te lascar com esse nome, mano. Então beleza, né? Esperem meu sinal e partam pra cima com um ataque. Kim Minjae travou. Ele não esperava que Okan mandasse atacar com tanta segurança assim. Por um momento, ele ficou sem saber o que fazer. Então, antes que Kim Minjae conseguisse raciocinar, Ansanga mandou: se o Kim Minjae vai atacar, o que eu faço nessa jogada? Foram 3 pra dar conta de 50. É isso mesmo, meu irmão? Ainda mais sendo a primeira missão da galera. Melhor reunir mais gente, antes que a situação fique ainda mais tensa. Okan balançou a cabeça, desconfiado. Não dá tempo. Os outros demorariam uma eternidade pra chegar. Aquela situação era tensa pra caramba. A equipe de Okan tinha ido direto do templo Beizil, enquanto os outros ainda estavam por aí, limpando as costas em busca de ameaças. Além disso, ligar o rádio poderia ser um plano furado. Não tinha certeza de que alguém poderia chegar a tempo. Se os monstros dessem no pé, a coisa poderia ficar sinistra para as outras equipes. Quando Kim Minjae se acalmou, começou a entender a visão de Okan, que fazia todo sentido. Mesmo com os outros caçadores por perto, não havia garantia que eles chegassem, principalmente depois da treta anterior. Isso significava que apenas eles 3 tinham que enfrentar os monstros sozinhos. Em um cenário tão desfavorável, o ataque surpresa parecia a única jogada. E a bola de fogo de Kim Minjae era crucial. Talvez se ele desse uma mijadinha também, né? O Rawan não perdeu tempo e mandou na lata. Kim Minjae ataca o centro com a bola de fogo. Eu fecho os lados e evito que escapem. O plano era tão certeiro que parecia que Okan já tinha olhado o futuro. Kim Minjae e Ansanga trocaram olhares e se perguntaram que tipo de guerreiro era aquele. E esperaram até o momento certo. Logo, um bocado de monstros se reuniu. Essa foi a deixa que o Minjae precisava. Ele lançou a bola de fogo sem pensar 2 vezes. E em um segundo, antes que os monstros conseguissem se proteger, uma explosão de chamas devorou a área. O poder do feitiço foi devastador, transformando muitos monstros em cinzas numa fração de segundo. Ainda assim, Kim Minjae precisava de tempo para preparar outro feitiço. E então, durante esse tempo, Okan precisava segurar as pontas, protegendo cada ataque que viesse. Kim Minjae fechou as mãos em oração, rezando, concentrando a mana. Okan rapidamente se lançou para frente. Sua velocidade era surreal, meu irmão, quase impossível de acompanhar. A intenção de matar brilhava no olhar dele, e a única missão agora era segurar os monstros e garantir tempo para o Kim Minjae preparar a sua próxima jogada. Em um movimento explosivo, Okan derrubou vários monstros da fenda
lenda. Ele sabia que cada segundo contava. Sua tarefa era ganhar tempo para a galera se organizar e atacar com tudo. Mas então, o bicho pulou diretamente na direção dele. Okan ignorou a investida, puxou a lança e fez um marco, derrubando mais monstros que chegavam. A distância dele com a bola de fogo não poderia ser encurtada de jeito nenhum. Mas para manter a linha sozinho, ele precisava que Ansanga entrasse no jogo. Sua vez, minha chapa. Okan gritou. No ato seguinte, um clangor metálico ecoou ao lado dele. Com um corte certeiro, Ansanga obliterou 3 goblins. Respirou fundo e falou, sua parte tá feita. Agora tudo dependia de Kim Mijae. Naquele momento, seu murmúrio se apagou, e uma onda de energia ardente estava prestes a explodir. A bola de fogo de Kim Mijae estava prestes a ser lançada. Okan fez um sinal rápido. Esperem, é pra soltar o ataque assim que eu me mover, tá ligado? Se ele fosse pego no meio da jogada, ia dar ruim. Assim que Okan limpou a área, Kim Mijae liberou a bola de fogo. A esfera flamejante disparou como se fosse um foguete direto nos monstros. Uma explosão devastadora sacudiu o chão onde Okan tinha estado momentos antes. Ele já tinha pulado antes do impacto. Logo em seguida, Okan segurou firme a lança. Depois da bagunça da explosão, ainda tentaram fugir 2 monstros, mas Okan não estava afim de deixar escapar. Pouco depois, a fumaça da floresta começou a se dissipar e Okan cravou sua lança com firmeza no solo. A emboscada tinha sido uma vitória estrondosa. Todos os monstros foram eliminados. Mas a luta fez sua cobrança nos 3 guerreiros. Okan estava prestes a elogiar a sua equipe quando, de repente, algo incomum o surpreendeu pelas costas. Virando-se, Okan ficou com a pulga atrás da orelha ao ver Kim Mijae apontando uma pistola diretamente para sua cabeça. A expressão dele era sinistra, uma mistura de tensão e foco total. Então, Kim Mijae esboçou um sorriso e soltou: eu vou mijar em você. Brincadeira, brincadeira. Você se importaria de dar uma movida? Parece que ele estava bloqueando o alvo. Okan ficou em choque. Primeiro achou que o cara ia meter bala na cara dele, mas em um instante Kim Mijae apertou o gatilho 2 vezes e os tiros disparados atingiram um monstro que caiu sem vida ali mesmo. Eles estavam colocando microchip nos corpos das criaturas para garantir que tudo passasse pelo processo certinho. Uma vez terminada a missão e controlada a área, os caras contratados para a coleta chegariam. Esses especialistas eram sinistros, capazes de extrair materiais úteis diretamente dos corpos após a colocação dos chips. Eles cuidariam dos corpos pegando qualquer coisa que pudesse valer a pena. Bem, aqueles itens seriam extremamente avaliados, vendidos e todos dividiriam o lucro. Os recuperadores ficavam com a sua comissão e o resto seguiria para os familiares dos caçadores que tinham caído nessa. Okan estava curioso e perguntou se dá para confiar mesmo nesses recuperadores. Kim Mijae garantiu que a confiança era possível, desde que escolhessem um recuperador raiz e assinassem um contrato antes. Enquanto a conversa rolava, um monstro ainda se escondia entre as árvores, observando Okan com atenção. Num piscar de olhos, ele lançou um ataque surpresa, lançando fragmentos de pedras nos ares. Okan não perdeu tempo e puxou Kim Mijae, arrastando-o para longe da área do impacto. Se não tivesse agido rápido, os dois teriam saído bem machucados. Ao alcançarem um lugar seguro, Okan empurrou Kim Mijae para um lado e encarou a criatura. O coração dele disparou de frustração. Eles tinham acabado de eliminar um bando de monstros e agora surgia mais um. O monstro soltou uma risada arrepiante, exibindo uma fileira de presas grotescas. A expressão de Okan se fechou. Aquela criatura era claramente o líder dos outros monstros. Com um rugido ensurdecedor, seu uivo ecoou por toda a floresta. Ninguém sabia se ele estava chamando reforços ou não. Okan murmurou algumas palavras baixas, pensando se ele ia lutar, porque não se juntou aos outros. Enfrentar aquela criatura sozinho era suicídio certo. Um líder morcego riu de forma estridente e insana. Okan sentia a mana surgindo de dentro daquela figura. Claramente, ele era de um nível diferente dos monstros menores. Então, com aquela adrenalina subindo, Okan gritou para os companheiros ficarem para trás, ordenando que não se metessem, a não ser que quisessem problemas. A força daquela criatura era esmagadora. Se o monstro chegasse perto deles, ninguém ia escapar. Os dois ficaram paralisados. Normalmente, um monstro desse tipo exigiria que os 3 lutassem juntos. Okan então soltou: vou repetir só uma vez. Retirem-se agora. Não me forcem a dizer de novo, a não ser que queiram voltar para casa com a cabeça decepada. O aviso dele gelou a espinha de todo mundo. Era uma forma aterradora de falar. Okan balançou a lança e insistiu mais uma vez que eles partissem imediatamente. Lutar sozinho permitia que ele liberasse toda a sua força, sem medo de prejudicar seus amigos. Vamos lá então. O líder morcego rugiu. Em questão de segundos, Okan
Okan colidiu diretamente com o líder morcego. A Ansanga se moveu rapidamente para ajudar, mas Kim Jae a segurou. Agora não, você só ia atrapalhar. E apesar de tudo, parecia que Okan não estava perdendo a luta. Nenhum dos ataques do morcego conseguiu nem roçar em suas roupas. A Ansanga percebeu algo incrível. A velocidade e percepção de Okan eram absurdas. Se tivesse lutando assim, no lugar dele, duvidava que conseguiria desviar daqueles ataques. Com um movimento rápido, Okan se esquiveu de outro golpe do líder, enquanto deslizava, contra-atacava com a lança, que ardia em chamas negras. Os movimentos do líder morcego estavam se tornando cada vez mais lentos, embora a luta parecesse feroz. A verdade era que Okan estava brincando com aquele bicho. A Ansanga ficou completamente paralisada, de olhar vidrado. Okan era um caçador novato, mas parecia mais um veterano forjado em batalhas infinitas. O líder então lançou mais um ataque que mirava na direção dele. Okan soltou uma risadinha baixa. Perfeito, vamos ver se você vale a pena eu me esforçar. Então ele se afastou rapidamente, ganhando distância, e então lançou sua lança diretamente para cima. A Ansanga ficou boca aberta. Jogou sua arma nesse momento? Caramba, você tá doido? O que ele tá pensando? Enquanto a lança caía, o monstro partia para cima de Okan. Kim Jae ficou igualmente chocado com aquela situação. No momento de maior perigo, Okan parecia ter dispensado a própria arma. Que loucura é essa, meu irmão? Em uma fração de segundos, a besta se aproximou ainda mais. Okan manteve a calma, olho no olho com aquela criatura. Então, com um golpe seco e rápido, a cabeça do monstro caiu diante dele. Ninguém entendeu nada que aconteceu. Okan tinha jogado a sua lança momentos antes, e na queda, ela atravessou o pescoço do bicho. A criatura, mesmo com a ferida exposta, ainda se debatia, mostrando a sua maldita resistência. Mas nosso querido Okan não ia dar chances para aquele monstro velho se recuperar. Num piscar de olhos, ele arrancou a lança e com força cravou repetidamente na cabeça da criatura, encerrando de uma vez por todas aquela ameaça grotesca. Kim Jae, só assistindo, ficou desnorteado. Parece que, há uns instantes, Okan estava levando uma surra e agora, bum, o bicho tá no chão. Okan olhou pra Kim Jae e disparou. Você tá achando normal essas criaturas aparecerem aqui? Kim Jae também não tinha certeza. Aquele monstro que não era nem uma unidade correta de corrupção. E se esse lugar realmente fosse uma zona de corrupção, deveria ter pelo menos um nível 3. As unidades de corrupção eram divididas em 4 níveis. E segundo o relatório, a fenda de corrupção Alpha na ilha Idong nem tinha classificação. Isso só deixava uma conclusão. A situação estava mais sinistra do que eles pensavam, e a fenda já poderia ter subido para o nível 3. Era urgente reportar isso. Ansanga hesitou, mas Okan pediu para não surtar e pensar com calma. Se não fosse nível 3, tudo isso não faria sentido. A expressão de Kim Jae virou sombria. Toda a diferença entre sem classificação e nível 3 era absurda. Se fosse verdade, poucos caçadores sairiam vivos. A ilha estava mais arriscada do que eles tinham imaginado, e isso precisava ser tratado com prioridade. Kim Jae sugeriu que primeiro fossem resgatar os caçadores que estavam perdidos. Com a força de Okan, até mesmo um lugar de nível 3 poderia ser contornado. Okan cortou a ideia na hora. Não tinha como achar e salvar todos os caçadores da ilha. Ele também tinha os seus limites, e ainda era mais importante identificar e eliminar novas fendas de corrupção. Baixas eram inevitáveis, e Ansanga então fez uma pergunta cabulosa. Se você estivesse em perigo, o que sentiria? Okan ficou com um olhar pesado. Você tá tentando salvar eles com mentalidade de quem já se foi? Ele respondeu. Não era questão de desmerecer o que sentiam, era sobre resultados. Ele deixou claro que, se alguém quisesse ir salvar, não ia impedir, mas pedir para não impor essa escolha. Nesse mundo, existem mortes que não rola evitar. É preciso saber aceitar. Okan disse com frieza. Se tentar salvar os caçadores fizesse a fenda de corrupção piorar e causar mais mortes, aí sim que era um pecado. Em momentos de desespero, hesitar era a pior coisa que se podia fazer. Se continuar com essa mentalidade sentimental nas missões, não iam durar muito nesse mundo. Quando a noite chegou, o grupo achou um abrigo e entraram em uma casa abandonada. O lugar estava totalmente vazio, sem sinais de criaturas corruptas terem pisado ali. Kim Jae e Ansanga checaram tudo e nada pareceu errado, só as luzes fracas. Graças a essas luzes, tinha como ter uma noção de onde estavam os outros caçadores, mas do ponto de vista de Okan era um risco. Se o bicho menor aparecesse, a situação ainda era ok. Mas se surgisse outro chefe morcego, ia dar ruim. Okan pegou o celular e deu um toque para os outros caçadores. Aqui é o Esquadrão 8, com os últimos encontros. A fenda alfa subiu para o nível 3. Acender as luzes, sem critério, pode atrair a coisa errada. Evitar fazer isso, se der. Uma vez que o núcleo de uma fenda de corrupção é destruído, todos os monstros mantidos por ela somem. Sem essa fonte de energia, a área corrupta entraria em colapso. Depois de refletir, Okan achou a missão bem mais simples do que pensava. Quando chegasse a hora, ele daria conta
conta da fenda de corrupção. Logo, à noite, se estabeleceu de vez. A Ansanga já tinha capotado. Kim Jae também tinha ido pro abraço. Okan pôs um dispositivo de alarme ao lado deles, só para garantir. A equipe ligaria se qualquer monstro se aproximasse, liberando Okan de preocupar-se. Assim que saiu, Okan se moveu ligeiro entre as árvores. Ele já tinha descoberto onde a fenda alfa estava. A operação, durante a noite, deveria rolar tranquilamente. Então, de repente, Okan sentiu que algo estava errado. Notou um movimento à frente. Uma risada familiar e perturbadora ecoou entre as árvores. A expressão de Okan ficou pesada. Sabia que tudo tinha saído do controle. Como já sabia, algo estava errado. Sem perder tempo, ele acendeu as chamas e, ao se voltar para encarar a ameaça, viu que não era um monstro que esperava. A criatura que se mostrava diante dele era algo indescritível. Um corpo colossal, maior do que qualquer líder morcego. Enquanto isso, uma emergência explodiu na sede de Associação de Caçadores. Os sinais de vários membros do Esquadrão 5 simplesmente sumiram, dando a entender que haviam sido eliminados. A administração ficou em choque e, para piorar aquela situação, relatórios de baixas de outros esquadrões começaram a se acumular. Caraca, o que está acontecendo nessa área? O oficial estava perguntando, correndo para o centro de comunicações, pedindo reforços com urgência e emitindo um alerta de socorro urgente para os caçadores da região. Momentos depois, chegou outra notificação. Alguém estava se aproximando rapidamente do núcleo da fenda de corrupção alfa. O líder da missão não perdeu tempo e logo mandou contatar aquele caçador, alertando que o que ele ia enfrentar era uma baita de um perigo. Quando os dados de identificação chegaram, a galera ficou paralisada. O caçador era Okan, do Esquadrão 8. Isso pintava como a primeira pessoa a ter a chance de achar o núcleo da fenda de corrupção. A ordem foi clara: conectar logo com o terminal do Okan para checar como ele estava. Nunca antes tinha rolado algo assim de um núcleo de corrupção subir de nível no meio de uma operação. Okan foi o primeiro a notar a baita anomalia e partiu para o núcleo. Era crucial ficar de olho nele. A conexão foi rápida. Na tela, a cena era surreal. Okan não estava lutando, mas correndo desesperadamente de um monstro. A criatura era muito mais sinistra do que ele achava, e a execução de velocidade era de dar medo. Então a voz dele ecoou pelo canal da Associação de Caçadores. Esse monstro atrás de mim é realmente muito poderoso. Continuar vivo até agora é pura sorte. Enquanto corria rápido, Okan disparou a palavra. Ninguém foi designado para investigar esse lugar? Como é que não veio nenhuma mensagem? Quando voltar, vou meter a fenda de corrupção na garganta de todos vocês. A explosão de palavras causou olhares nervosos na sede. No final, decidiram silenciar o terminal dele. Só confirmar que ainda estava vivo já era o suficiente. Okan sabia bem dos seus limites. Em seu estado atual, acabar com aquele monstro na base da força bruta era impossível. A única saída era desgastá-lo devagarinho e então aplicar um golpe certeiro com a lança. Mas a criatura que aparecia pelo caminho desafiava qualquer expectativa dele. Não mostrava sinal de cansaço. Durante uma luta contra o líder morcego, Okan havia drenado um tanto de mana do ambiente da ilha Dragonjo, enfraquecendo bastante aquele inimigo. Isso significava que agora ele não poderia deixar a ilha. Tinha que achar um lugar para repor a sua mana e rápido. Nesse momento, seus olhos brilhavam. Ele havia encontrado exatamente o que estava procurando. Na sua frente, um buraco negro se abria no chão, como um abismo eterno. E sem pensar duas vezes, Okan se jogou dentro. Enquanto caía, ele virou e desafiou a criatura que perseguia, chamando-o para vir logo. Ele tinha algo em mente. Ao mesmo tempo, o sinal sumiu da tela, na sede dos caçadores. A razão era bem simples. Ele tinha entrado na fenda de corrupção alfa. Quando a notícia chegou, a cara do líder ficou pálida. Isso era ruim, muito ruim. Ao entrar no núcleo, Okan se deu conta de que o lugar era muito mais limpo do que ele imaginava. Tinha só vestígios de corrupção. Ele franziu a testa. Conforme os dados anteriores, mesmo núcleos de corrupção de nível 5 e 3 não cresciam assim tão rápido. Momentos depois, Okan cruzou a fronteira de fenda de corrupção. O que aguardava lá na frente era a verdadeira ameaça, o verdadeiro peso pesado. Não era alguém que se fixava em lutar. Mas se algo continuasse provocando, a paciência dele tinha limites. Devagarzinho, Okan apertou o punho em torno de sua arma. Um dos maiores defeitos da chama paradoxa era seu espalhamento sem controle. Pegava qualquer ser vivo, menos a si mesmo, incluindo aliados. Isso era o que tornava a chama tão sinistra e, ao mesmo tempo, fundamentalmente perigosa. Na hora que passava do nível que ele podia controlar, a única saída era deixar de usá-la. Essa limitação era inevitável. Então, nesse momento, um monstro apareceu na sua
frente. Okan lançou sua lança para frente sem hesitar. A criatura soltou um grito e parou, totalmente imóvel. Okan deu uma risadinha e disse, missão cumprida. Quando ele começou a absorver a mana do ar ao redor, ele sentiu a energia entrar no seu corpo, comprimindo e armazenando tudo. A mana circulou por cada parte do seu corpo, expandindo e fortalecendo seus canais. Okan exalou profundamente e, com seu sopro, escaparam vestígios fracos de energia demoníaca. O resultado foi impressionante, muito além do que ele esperava, viu? Então, fissuras começaram a aparecer do céu. Okan levantou os olhos, tranquilão. Parece que vem mais por aí. Pouco depois, vários monstros semelhantes aos anteriores começaram a sair da fenda. Por azar deles, chegaram tarde. O corpo de Okan já havia terminado seu processo de refinamento. Esse nível de inimigo não representava mais nenhuma ameaça. 3 monstros partiram direto para cima dele. Com um movimento extremamente rápido da lança, Okan deu um sorriso sarcástico. Realmente não tem cérebro. Ainda acredita que números contam? No instante seguinte, a mana que explodiu do corpo dele despedaçou os monstros, antes deles conseguirem chegar. Okan estava várias vezes mais forte que antes. Mesmo assim, em comparação ao seu poder no outro mundo, ainda era insuficiente. Cerca de 1/100, algo do tipo assim, tá ligado? Da sua força original. Então, uma sombra apareceu por trás dele, lançando um ataque furtivo. Um arrepio desceu pela espinha dele. Desde quando aquela criatura se chegava tão perto assim? Quase instantaneamente, quando o ataque começou, Okan já tinha se esquivado. Aquela criatura tinha um corpo de humanoide com cabeça de rato. Seu núcleo de corrupção estava claramente em um nível totalmente diferente. Em vez de se amedrontar, Okan sentiu curiosidade. Se perguntou quantas porradas na cara aquela coisa poderia aguentar. No segundo seguinte, ele avançou com um raio, sua lança girando com força avassaladora. Okan mandou uma estocada e a criatura rato, com toda sua ousadia, bloqueou na frente, rindo da cara dele, demasiado lento. Mal sabia a criatura que o golpe não tinha sido no ápice da velocidade, mas com a força necessária para rachar aquela arma. Okan, com um olhar firme, soltou tranquilo, lança da lua gêmea. Primeiro golpe, perfurar. Então, no piscar de olhos, aquela criatura foi projetada para trás pelo impacto da mana. Sem dar chance de resposta, Okan já chegou com tudo, atingindo-a antes que ela piscasse. A lança da lua gêmea era um truque dele. Cada ataque deixava um rastro azul, que replicava aquele primeiro golpe mais 4 vezes. Se Okan só seguisse essas marcas, a jogada seria pra lá de simples, 4 golpes garantidos. Mas o verdadeiro poder do ataque era bem diferente. Aquelas linhas azuis não eram só artifícios, viravam tipo bumerangues demoníacos gêmeos, praticamente impossíveis de evitar. Diante desse tipo de ataque insano e cronometrado, Okan não via alternativa para a criatura rato. Sua derrota era questão de tempo. Logo, o monstro foi alcançado novamente. Assim que abriu uma brecha, Okan soube que era a hora de encerrar a luta de uma vez por todas. Chegou a hora do fim. Em um segundo, soltou uma enxurrada de ataques. Cada golpe ressoava 4 vezes, pressionando aquela criatura ao seu limite. Logo, a cabeça do bicho já estava pela metade, mas nem assim aquela criatura parecia acreditar que o fim dela havia chegado. Quando Okan se preparava para continuar, do nada, uma caixa surgiu em suas mãos. Ele abriu lentamente e, ao ver o que tinha dentro, ficou completamente paralisado. Enquanto isso, a sede, a Associação de Caçadores, havia mergulhado no caos. As fissuras de corrupção se expandiam desde o núcleo da ilha. As equipes desapareciam uma após a outra. Diante daquela cena, o líder não sabia o que fazer. A situação tinha superado todas as suas expectativas. Desespero dominava seu olhar. Era o fim. Sem um milagre, só restava observar, enquanto os caçadores eram aniquilados. Ali, um subordinado gritou: "Chefe, você precisa ver isso!" Ele continuou com urgência. Acabou de chegar uma mensagem de um caçador que está na região do núcleo Alpha. O líder, animado, virou a transmissão para a tela principal. E lá estavam todas as telas mostrando a mensagem do Okan. O relatório confirmava que o sinal do núcleo de corrupção havia desaparecido, erradicado completamente, e que tudo que era corrupto tinha sumido. Ao ver aquilo, o líder mal podia acreditar. Estava testemunhando um verdadeiro milagre. Depois de enviar a mensagem, Okan soltou um longo suspiro. Olhou para o céu e notou quantas estrelas ainda brilhavam, e o ar muito mais fresco do que no outro mundo. O tempo retrocedeu 2 minutos. Uma onda de monstros brotava da fissura. Naquele momento, Ansanga lutava ao lado de seus companheiros. O corpo dela já estava cheio de feridas e a espada escorregava de suas mãos. Mas naquele instante, uma força ferrenha tomou conta dela. Ela apoiou o braço direito, forçando os dedos a se fecharem no punho. Os olhos dela fixaram nos monstros à frente, que eram muitos, muito mais do que tinha enfrentado o dia todo. E o pior, não acharam o Okan até agora. Logo atrás, Kimi Jae e Ansanga gritavam: "Senhor An, ainda dá pra gente sair vivos?" Tô começando a pirar. Não era apenas um medo qualquer. Na frente deles, uma
leva enorme de criaturas se erguia, prontas para esmagar tudo, se avançassem juntos. Ansanga lançou um olhar rápido para Kim Min-jae. Era claro que ele estava no limite também. Ele não sabia se conseguia resistir mais, mas uma coisa era certa, não ia cair ali. Então, do nada, um monstro grotesco investiu direto contra ela. Os olhos dela se afinaram na hora. Se agachou ligeiramente e a energia elétrica explodiu em sua mão. Só então se deu conta que suas pernas estavam completamente dormentes. Nem lembrava quando isso tinha começado. E pior, 3 monstros já estavam se aproximando. Kim Min-jae já estava em desespero, mas não podia fazer nada. Um dos monstros estava prestes a morder o pescoço dela. Não aguentando aquela pressão, Kim Min-jae fechou os olhos com força. Se passaram 5 segundos, mas o grito que ele esperava nunca veio. Quando abriu os olhos de novo, o que viu o deixou sem fala. Todos os monstros tinham desaparecido, reduzidos a cinzas flutuantes. No dia seguinte, Okan se reuniu com a galera no ponto de encontro dos caçadores da ilha Ponte Leste. Quando viu a cena, o rosto dele ficou sombrio. Muitos estavam feridos. Aquela fissura de corrupção tinha saído de controle, enquanto ele estava fora. Ao perceber sua chegada, os outros o encaravam com incredulidade. Você realmente limpou sozinho uma fissura de corrupção de nível 3? Mas apesar de analisarem ele, parecia impossível que aquele cara magro conseguisse tal feito por conta própria. Okan se aproximou mais e logo viu os membros do Esquadrão 8. Kim Min-jae estava genuinamente atônito. Nunca imaginou que Okan tinha lidado com uma fissura toda sozinho. Okan soltou uma risadinha fria. Na real, não foi uma decisão consciente, foi o corpo dele agindo antes da mente. Tudo o que fez foi simplesmente para proteger seus companheiros e caçadores e, dado que tudo havia saído muito bem, pensou que já era hora de interpretar corretamente o papel do bom moço e desprender-se da imagem vilanesca que havia construído antes. E justo nesse instante, alguém o chamou por trás, se apresentando como Park Yun-kae, o gerente de uma filial de operações da Coreia. Okan deu uma olhada rápida e respondeu com um tom gelado: "Ah, então você é quem me mandou pra cá?" Park Hyun-dae pediu que o seguisse, explicando que o prefeito queria se encontrar com ele. Okan já tinha perdido a conta de quantas vezes o chamavam desse jeito. Era como se ser tratado como subordinado fosse um hábito crônico dessa turma. Pensando bem, Okan lembrou de algo crucial. Seu contrato não falava nada sobre recompensa por eliminar uma ameaça de nível 3. Então, estando ali, parecia sensato conversar algo sobre grana. Assim que Okan saiu do carro, um outro cara chegou perto, se apresentando com toda a iniciativa. Ele era um deputado, coordenador responsável pelas negociações de parcerias. Enquanto caminhavam, o cara explicou que o prefeito estava ansioso por essa reunião e que ficou chocado quando o relatório da ilha Ponte Leste chegou pela manhã. Aquele presidente tinha mandado organizar esse encontro na hora, cancelando tudo, só para poder conversar com Okan. Ninguém esperava que um novato destruísse sozinho uma origem de nível 3. Caramba, isso não acontecia desde os caçadores veteranos da primeira geração. Okan, surpreso, não imaginava que alguém do passado tivesse feito o mesmo. Claramente, tinha que ser um personagem extraordinário também, né não? Logo, Okan chegou ao escritório do prefeito. Um homem robusto apareceu e sorriu. "Bem-vindo. Meu nome é Parkan. Sou o prefeito dessa cidade. Peço desculpas por tê-lo convocado em um dia tão perturbador." Depois, ele convidou Okan para sua cafeteria privada, na esperança de que pudesse conversar com calma. Como prefeito de Incheon, a ilha de Ponte Leste era uma dor de cabeça imensa para ele. Só resolvendo isso, seu financiamento seria liberado. Além disso, as negociações com empresas e sindicatos eram notoriamente difíceis. Okan tomou um gole de seu café, pensando que, naquele momento, queria mesmo pressionar o prefeito por uma compensação justa. Quando o prefeito ficou sabendo que, na papelada, Okan ainda era considerado um novato, sua expressão ficou cheia de orgulho. Aquilo deixou Okan realmente confuso. Ele não conseguia entender como tudo mudará tão rapidamente. Basicamente, descobriu que Incheon era um dos centros estratégicos do país. Graças à infraestrutura de ponta do aeroporto, uma enorme rede logística passava diariamente pela cidade. Além disso, a iniciativa da Zona Econômica Livre transformou localidades como Songdo e Cheongna em centros internacionais, atraindo tantos investidores que era bastante complicado escolher. Com uma grana desse tamanho circulando pela área metropolitana de Incheon e as mercadorias passando pelo aeroporto, tudo indicava que a trajetória de Okan como caçador estava, meio que facilitada, quase como se tivesse sido desenhada para o sucesso. Nesse ponto, Okan decidiu não interrompê-lo, dizendo que antes precisava esclarecer algo. Se ele estava oferecendo um apoio dessa magnitude, certamente queria algo em troca. Tipo, ajudar um prefeito com popularidade caindo a garantir uma reeleição, né não? O prefeito
prefeito se engasgou e forçou um sorriso. Você parece estar bem informado. Esses smartphones não deixam nada escondido, né, meu jovem? Okan provavelmente tinha feito uma pesquisa na internet, tá ligado? O mandato do prefeito terminaria no início do próximo ano, e pela situação atual, o pessoal estava opinando que suas chances de reeleição eram mínimas. O suor escorreu pela têmpora do prefeito. Você é bastante direto, ele falou. Ainda assim, nesse processo, não seria necessária a aprovação do governo da cidade de Incheon, ao contrário do que todo mundo dizia. Como um novato, Okan Demias precisava da autorização do prefeito para agir livremente. E se jogasse bem suas cartas, o prefeito poderia facilmente se promover como o descobridor de um caçador prodigioso, tentando se levar alguma fama. O prefeito continuou explicando que, graças à infraestrutura da cidade citada, ele mantinha ótimas relações com várias empresas nacionais e internacionais. Apoiando-se em um pacote de café em cima da mesa, ele deixou um exemplo. O contrato de patrocínio dessa marca está para expirar. Sua imagem poderia ser colocada nas embalagens facilmente. E não é a única oportunidade à vista. Nesse momento, Okan interrompeu. Seu tom calmo mais direto. Caiu pesado. Devo parecer um cara barato, né? A expressão do prefeito endureceu na hora, claramente surpreso. Okan continuou dizendo, encarando. Você tá me dizendo que poderia me oferecer tudo isso, mas essas coisas são coisas que eu acabaria conseguindo sozinho. Não acha que isso é injusto? O prefeito fez mais propostas, sugerindo designações específicas a Okan, missões seguras e bem pagas, mas Okan acha a ideia um tédio. Desdenhando, ele acenou com a mão, se preparando para vazar, pedindo ao prefeito que enviasse suas congratulações para o modelo atual da marca de café, pois graças à recusa de Okan, esse modelo poderia continuar no auge. Enquanto isso, sob uma ponte em um lugar, dois homens permaneciam ocultos. Um deles comentou, em voz baixa, parece que o experimento da ilha da ponte falhou. O cara ajoelhado não fazia nada além de pedir desculpas, mas ainda assim soltou que pelo menos havia uma boa notícia. Quando escutou boa notícia, o homem que estava de pé demonstrou interesse. A tal boa notícia era um clipe preservado pela associação, gravado durante o teste de classificação dos caçadores. Ali, Okan aprecia claramente usando aquela chama negra. Enquanto ele via as imagens, o cara deu um sorrisinho, porque aquele novato era realmente útil algum dia. Esse cara tava se destacando. Bem, aquela tensão só tava crescendo. E você aí, tá curtindo o vídeo? Então já mete o dedo no like e comenta aqui continuação, que a gente vai trazer mais continuação desse vídeo. Obrigado por assistir e fiquem com o próximo vídeo.